Existe uma cultura muito perigosa associando filhos de Deus ao simples desejo que pessoas tenham de identificar-se dessa forma. O Brasil é um país que, no censo de 2010, surpreendeu até nos meios religiosos, cristãos religiosos, surpreendeu os diversos líderes de segmentos, tanto no que diz respeito à igreja protestante, quanto no que diz respeito à igreja católica e outros segmentos cristãos, como o caso das comunidades, o caso da renovação carismática e por aí afora. O índice que foi surpreendente foi o de que, naquela época, 2010, estamos falando de 13 anos atrás, cerca de 70% da população brasileira identificava-se como cristão. Eu tenho uma crítica como pastor há quase 20 anos, de que se nós encontrarmos dentro da igreja cristã 70% de cristãos, nós estaremos com um número muito favorável. Porque o ser cristão pressupõe algo mais do que ter sido batizado lá na infância ou em algum momento da sua caminhada. O ser cristão diz respeito a algo mais do que simpatizar com a teologia da igreja cristã, seja ela de um segmento protestante, seja ela de um segmento católico. Ser cristão é muito mais do que ter a Bíblia como um dos seus livros principais, ou até mesmo o principal, com seu código de conduta e com os valores, os princípios que a Bíblia, pressupõe. Ser cristão é um pouco mais do que isso. Quando Nicodemos procura Jesus, e isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, e pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Jesus diz para Nicodemos: você tem que nascer de novo. E esse nascer de novo, para Nicodemos, alguém entendido da lei, alguém respeitado no meio das lideranças religiosas da época de Jesus, isso gera uma crise nesse homem extremamente grande, porque aquilo que Jesus estava falando parecia ser demais para o entendimento daquele sujeito. E parece que nos nossos dias, 2000 anos depois, a confusão continua. Mesmo Jesus tendo relacionado o ser um de seus seguidores com uma condição de transformação radical que é o novo nascimento. Perceba, nascer de novo pressupõe uma nova geração, pressupõe, quem sabe, um novo DNA. Em João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso de número 12, a palavra diz assim: e a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Uma primeira coisa que a filiação impõe, o ser filho de Deus impõe sobre a minha vida, é eu ter recebido o Senhor. E perceba, receber não é apenas dizer que eu sou um cristão. Receber pressupõe alimentar-me das coisas de Cristo todo dia. Jesus, em João 6, diz: aquele que não come e bebe do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. É alimentar-se dele. Em Mateus capítulo 5, lá no versículo 9, nas bem-aventuranças, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. O filho é alguém que recebeu o Senhor, mas é alguém que reproduz aquilo que recebeu do Senhor. O pacificador vai ser chamado filho. Entenda melhor o que é ser um filho de Deus e viva isso.